Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito boa noite, nossa saudação a todos. Estamos dando início ao painel de hoje, sempre num oferecimento da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para a Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Hoje nós estamos recebendo a visita de representantes de mais uma entidade que orgulha as melhores tradições de Erechim e que estará representando a nossa cidade, enfim, juntamente com outros municípios do estado e do Brasil, num evento internacional, e eu estou falando aí do movimento escoteiro, né? E será um evento que vai acontecer na Coreia do Sul. Nós vamos ficar sabendo detalhes, quando vai ser, por que vai ser, o que vai acontecer lá, enfim, através da presidente do Grupo Tupinambás, uma instituição que existe desde o início dos anos 1950. Estamos recebendo então a Daniele Palhosa Corradi. Estamos recebendo também a Nathalie Isoton Palhosa, que é monitora de patrulha do Grupo Escoteiro Tupinambás, e o Marcelo Palhosa Corradi, que é submonitor de patrulha também, evidentemente, do Grupo Escoteiro Tupinambás. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui e nós vamos ter um bom tempo aqui, cerca de 1 hora, para detalhar o que vai acontecer, o que está previsto. Me permito chamá-la como Daniele, né? Muito obrigado por estar aqui, Daniele. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui compartilhando essa experiência que a gente vai viver, né? De trazer um pouco para a comunidade como está sendo organizado, como está sendo estruturado tudo isso, e também trazer um pouco do que é o movimento escoteiro, né? Do que é essa experiência e o porquê que a gente se dedica. A gente tem hoje um grupo estruturado com aproximadamente 40 chefes dedicando de forma voluntária um trabalho junto com esses jovens, né? Essa galera que a gente vai levar, que são 10 adolescentes, estão no grupo desde os 8 anos, 6 anos, 8. Então eles já estão juntos há muito tempo, né? Então, eu acho que o nosso objetivo é compartilhar com a comunidade essa experiência e essa vivência de movimento que a gente tem. Esses 40 chefes que você referiu são os do grupo nosso aqui? Todos são voluntários, né? Alguns trabalham como o movimento escoteiro, ele é dividido em 3 ramos, né? Que cada um deles acolhe uma idade específica. A gente tem alguns atuando com os lobinhos, que são dos 6 anos aos 10,5, que é o que a gente chama os chefes da alcateia. Depois a gente tem aqueles que trabalham com os adolescentes no ramo escoteiro, dos 10,5 aos 14,5, e depois os que trabalham com os sêniors, que vão dos 14,5 aos quase 18 anos, quando a gente entrega eles para uma vida adulta aí. Ok. Nathalie, também muito obrigado pela participação aqui. Imagina, é um prazer estar aqui. Ok, e também ao Marcelo aí, que é submonitor de patrulha. Muito obrigado por estar aqui. Vamos conversar hoje um pouquinho aí. Eu que agradeço. Ok. Então, são 10 jovens do 44º Grupo Escoteiro Tupinambás, né, que partem para a Coreia do Sul no dia 24 de julho, né, para participar do maior evento mundial do movimento escoteiro. Enfim, você explica aí o resto, senão eu vou ler um release. Eu não gosto de me apegar muito
a pautas prontas, assim, né? Agradeço a quem enviou, foi a nossa querida amiga Lúcia Palhosa, né? E vamos ouvir da Daniela, então, o que vem a ser esse evento, né? E o porquê dele. Então, o movimento escoteiro, ele é pautado em encontros de diferentes grupos para que eles possam compartilhar experiências, vivências, desafios, né? Desde pequenos encontros, que são eventos do próprio grupo, eventos distritais, eventos regionais, a nível nacional. Esses jovens que já estão aqui já participaram de eventos a nível nacional, a nível de pan-americano, mas o maior evento é o Jamboree Mundial, que aconteceu a última vez em 2019 nos Estados Unidos, onde a gente teve um grupo que também esteve lá. E agora esse foi adiado um pouco por questões de pandemia, né? Ele já era para ter acontecido, então foi se prorrogando, mas finalmente foi confirmado para agora, para 2023. Então ele é na Coreia do Sul, onde vão se reunir mais de 160 países, aproximadamente 42 mil escoteiros, mais uma equipe de 5 mil staffs, que são os chefes de todo o mundo, de forma voluntária, estão lá para organizar as tarefas, a alimentação, né? E então é um momento onde essas 47 mil pessoas estão reunidas e as atividades são programadas em inúmeras áreas, dentro da área da tecnologia, aventura, ciência, saúde, né? Então é uma infraestrutura que, se a gente puder comparar, a gente tem meio Erechim, né? Compartilhando um mesmo espaço. A gente teve um chefe que organizou, nós pegamos a área do que vai ser ocupada na Coreia e a gente sobrepôs sobre a área de Erechim, né? Se a gente sobrepusesse esses 13 quilômetros de acampamento, que são 8 quilômetros quadrados, mais ou menos, a gente tentou, iniciando lá na Unimed, e indo até o final da Maurício, o comprimento da área de acampamento era maior que isso. Então a gente precisou inverter. Então ele inicia lá na Frinap, passa pelo centro, Master, Parque, o Mato da Comissão, Parque Longines Malinowski, e vai até o Pecim, né? Então essa é a área que os diferentes grupos estarão ocupando, né? Eu tenho aqui, mais especificamente, aí são cerca de 45 mil pessoas envolvidas, de 167 países, né? O que ele trata exatamente? O que é troca de experiências? Como é que é organizado isso aí tudo? E levando ainda em consideração, um fala português, outro fala inglês, outro fala tailandês, sei lá, outro fala francês. Como é que vai ser isso aí? Assim, ó, é um preparo que vem sendo organizado há mais de 2 anos, né? Efetivamente, quando se determinou que a pandemia ia liberar para 2023. Mas quem é que escolhe, assim, digamos, por que vai ser na Coreia, por que não vai ser no Brasil, por que não vai ser na Da Argentina? mesma forma que uma Olimpíada, digamos, né? Existem países... Só para explicar para a comunidade. Existem países que se candidatam, né? Tu tem que mostrar desde questões de infraestrutura, questão de possibilidade de acolhimento de saúde, né? Afinal de contas, tem lá praticamente um hospital montado com 400 funcionários para atender qualquer demanda. Então, esses países se candidatam mostrando tanto a área ser a possibilidade de transporte, de alimentação, né? Então, já está escolhido onde será o próximo Jamboree. O próximo será na Polônia, né? Então, depois que foi acolhido o local, começam os preparos com todos os contingentes do mundo. Então, o contingente brasileiro, o contingente americano, cada associação do seu país monta uma equipe que, em conjunto com a equipe que está na Coreia, começa a estruturar essas atividades, né? Então, a gente tem a disponibilidade, é a terra da Hyundai, a terra da Samsung, né? Então, vai ter atividades de tecnologia que são vinculadas a essas empresas. Então, tudo o país também oferece condições para acolher, né? Em termos de infraestrutura viária, aeroportos, hotelaria, né? Para acolher ao redor do aeroporto, num primeiro momento, esses jovens que vão chegar.
Uhum. E nesse dos Estados Unidos, que foi em 2019, você foi também ou não? Não. Na época foi o chefe Favarin, né? Uhum. E ele foi 6 jovens. Tupinambás foi, claro. O Tupinambás foi. O chefe Favarin mais 6 jovens na época foram. Uhum. E aqui do nosso estado e do nosso país, aí agora vão aqui. Vocês querem comentar? É, porque eu estou mais aqui, mas depois eu vou dar uma conversada aqui com vocês, mas Do fica Rio à Grande vontade. do Sul vão ir aproximadamente 200 jovens. E do Brasil tem uma estimativa de uns 1.000 jovens para ir para a Coreia nesse acampamento. Uhum. E quem é que designa, assim, ó, vai o grupo tal, da cidade tal, ou é as cidades que se inscrevem, ou são os grupos que manifestam interesse? Como é que funciona isso? Como é um evento que demanda um custo maior, né? Geralmente a União dos Escoteiros do Brasil abre as inscrições e os grupos que têm a União dos Escoteiros do Brasil recebe uma cota de jovens para poder se inscrever, né? Então, dentro dessa cota, os grupos apresentam as suas inscrições, mas geralmente por ser um local, como foi o que aconteceu com a Coreia, um local muito longe, o deslocamento é o que demanda o maior custo. Então, nestes eventos, é financiado pela própria família, né? Nos eventos nacionais que a gente tem, geralmente o grupo promove ações para subsidiar os custos, que foi o que aconteceu no Jamboree Pan-Americano, que foi em Foz do Iguaçu. O grupo promoveu o nosso tradicional brechó e ali se levanta os custos para que todos os jovens do grupo possam ter a oportunidade de ir. Mas na Coreia, um dos países que é interessante a gente trazer a informação é os Estados Unidos, né? Que eles têm o maior número de escoteiros do mundo. Então, no último Jamboree, imagina, eram 40.000 vagas e eles têm mais de 100.000 escoteiros. Só eles fariam 2 Jamborees. Sim. Então, lá dentro existe um sorteio, né? Quem Queria dizer só por sorteio, porque a discussão deve ter sido muito grande. Então, eles puderam levar, se eu não me engano, só 8.000 pessoas, dentro daquelas 40 que estavam, das 40.000 vagas, só 8.000 pessoas. Então, houve sorteio entre os grupos americanos para que eles pudessem participar. Os monitores vão fazer o quê lá? Qual é o papel lá de vocês? O nosso papel de monitor é representar a nossa patrulha. Então, a gente está ali para liderar, tomar a frente, ajudar os nossos membros da patrulha no que eles tiverem dúvidas, no que a gente tiver à disposição, que a gente pode fazer para ajudar eles, passar recados para chefias e receber recados também para passar para a patrulha. Então, o nosso papel ali é intermediar entre grupo e chefia. Uhum. Mas assim, o que a patrulha do Tupinambás faz, a patrulha de um grupo de escoteiros da Alemanha também faz? Ou como é que é? Assim, o papel é o mesmo, às vezes o que é diferente é a forma de sim, alguma coisa trazer muda, isso. Mas sim, o papel é o mesmo de interceptar esses 2 pontos de grupo para a chefia. Que lá a divisão é a seguinte, a gente chama de hubs, né? É como se fossem pequenos bairros, né? Que vai ter dentro desse acampamento, cada um dividido, eles são onde vai ter as barracas todas divididas por cor. Cada hub vai ter uma cor, né? E esses pequenos bairros são divididos em lotes, que a gente chama de subcampo, tá? Cada 40 jovens divide um subcampo, então, que é uma tropa. Então, a patrulha de Erechim vai ser integrante de uma tropa que faz... essa tropa é formada por Erechim, Santo Cristo e Caxias do Sul, né? Então, a gente já sai daqui organizado, aonde cada grupo vai interagir, né? E depois lá são mais de 180 atividades que também vão ser sorteadas, né? De forma randomizada, porque talvez todos podem escolher ir para o mesmo local, né? Então, para que haja uma logística nas atividades. Uhum. Então, vocês já sabem com quem é que vocês vão ficar, digamos, é Brasil com Brasil, no nosso caso aqui, Estado com Estado, né? Isso aí. E não tem
ao menos para ficar lá, para ficar hospedado, não sei se dizer, o acampado, né? Não há, digamos assim, acampados com Bolívia, com Tchecoslováquia, com Rússia, com... Por questões culturais, né? Porque Sim. existe muita peculiaridade. Então, assim, os subcampos são divididos, tu vai integrar geralmente com o mesmo país. Pode até haver alguns subcampos que não estejam completos, daí vão alocar outros jovens naquele local. Mas todo o intercâmbio cultural acontece como se fossem centrinhos que tem, né? Tem o Dia da Cultura, que então eles estão se preparando para levar um pouco. A nossa proposta porque o que se conhece do Brasil muitas vezes não é a realidade que a gente na região sul vive, né? Então a gente não vive do samba, por exemplo. Então eles vão levar algumas coisas da tradição gaúcha, o chimarrão, para compartilhar isso nesses momentos de integração cultural. O que o submonitor faz aí nessa história toda? Ele vai atrás da monitora? Comida? Ou é ele que executa aquilo que a monitora determina? Por exemplo, como se fosse a chefe máxima da patrulha seria a monitora. Daí, caso aconteça alguma coisa que ela não pode estar presente, ou que ela precise de ajuda com alguma coisa que ela não consiga fazer sozinha, daí tem o submonitor, que seria como o segundo. Sim. Que poderia estar ali. Quem é que trabalha mais? Quem é que se envolve mais? Os dois? Dá para sentir? Acho que os Ou é lá na hora que vocês vão descobrir? Vocês dois falam só português ou falam alguma outra língua? Não, eu falo inglês. Tu fala inglês? E tu também? Também. Então vocês vão se virar bem lá. Tá? Assim, ó, essa escolha de monitor e submonitor é uma coisa que dentro de um processo de maturidade no escotismo a gente não indica. É uma escolha de patrulha. Eles se reuniram e eles indicaram os nomes e trouxeram para a chefia e daí a gente... Um dos critérios era que como eles vão ter que fazer muito intercâmbio entre outros grupos, o monitor e o submonitor tivessem pelo menos um domínio da língua inglesa, porque vão ser eles os responsáveis por ir buscar os kits de comida, né? Então eles vão ter que... A língua universal acaba sendo o inglês lá, né? Daniela, deixa eu me acomodar um pouco melhor, aí eu não estou conseguindo encaixar bem a entrevista como eu queria. Vamos lá. É o seguinte, quantos dias vocês vão ficar lá? Nós saímos daqui dia 24, ficamos em Dubai 4 dias, tá? Mais para uma atividade turística, já que o voo para a Coreia precisava ser ou pelo Qatar ou pela Emirates, que daí parava em Dubai, a gente para ali 4 dias, vai para Seul, conhece Seul 2 dias, e no terceiro dia a gente pega um transfer, que é organizado pelo Mundial, e vai para a zona de acampamento, que é a 3h30 mais ou menos do centro de Seul. Tá, saindo aqui dia 24, mas lá especificamente 11 dias. No Jamboree. São 11 dias? 11 dias. Tá. Chegaram lá, vocês já sabem para onde vão, as barracas já estão montadas, ou tem que montar, ou como é que é? Essa logística vocês levam junto, digamos, digamos, o tipo de barraca, vocês levam junto? Não, a gente vai chegar lá e Chega lá já está. Isso, a gente vai receber, por exemplo, um subcampo. Tá. A gente vai até aquele lugar e monta ele. Aí cada um vai receber uma barraca a cada 2 pessoas. Daí a gente que vai ter que montar essa barraca e dormir lá. Tá. Deve ser dividida em duplas, ou masculinas ou femininas. Tá. Almoço, janta, café, essas coisas ficam por conta de quem? É vocês mesmos que têm que fazer o seu café? Eu não sei se tomam café em outros países, mas no nosso caso sim, né? Sim, a gente vai fazer tudo. A gente enviou para lá as refeições. Então, primeiro eles mandaram um livro de receitas com o que eles teriam a oferecer para a gente. Tá. E a gente, desse livro de receitas, selecionou o que a gente gostou mais. Então, já está lá, no dia tal, a gente vai almoçar tal refeição. Então, a gente vai lá buscar os alimentos para nós preparar no nosso subcampo. Mas os alimentos já foram, então? Ou vão? Eles vão proporcionar de lá para nós mesmo. Tá, mas vocês aqui nós mais ou menos... cozinhar.
determinaram, ó, precisamos disso, Isso. disso, disso. Tá. Aí vamos para, bom, chegaram, montaram, dormiram, se ajeitaram, se acomodaram, vamos dizer assim. No dia seguinte, o que acontece? O que acontece em termos práticos mesmo? Eu sei que tem um intercâmbio de trocas, experiências culturais, mas tem atividades, como é que essas atividades são... Porque é muita gente, são 167 países, né? 45 mil pessoas. Ao todo, tem planejado 480 atividades, tá? Quantas? 480 atividades. Obviamente, nós não faremos todas essas atividades. O dia começa muito cedo. A gente chama que a alvorada é às 6h30. Nesse horário, às 6h30, monitor e submonitor vão a uma central, tá? Que existe em cada um desses bairros. Eles vão lá buscar o kit da comida do dia, que eles já escolheram. Sim. Daí eles voltam com esta comida e eles vão organizar o café da manhã, organiza o café da manhã, limpa a louça, organiza tudo e a gente parte daí para as atividades. As atividades, vocês têm uma relação assim, daquilo que o grupo Tupinambás já sabe de que Não. tipo de atividades vai Não. participar? Ainda não. Todo dia vai sair a escala das atividades que tem no dia seguinte e vai ser randomizado isso, né? Isso é por sorteio. Então, randomizado. É sorteio. Ah. É sorteio. Desculpa a minha... É sorteio, vai haver um sorteio para ver quais são as atividades propostas para o outro dia, né? Eles já têm essa grade pronta, né? Mas não foi possibilitado escolha disso. Mas me dá um exemplo assim de atividades. Que tipo de 2, 3 atividades podem ser realizadas? Algumas delas. A visita ao parque da Hyundai. Vai Isso ter, é considerado uma atividade? vai convidado daí? uma atividade. Tem algumas atividades culturais relacionadas à questão típica da Coreia, né? Nós vamos para o interior, onde tem uma vila, o artesanato deles, então vai ser propiciado que eles possam confeccionar, entender o porquê, como é que era feito, quais eram os materiais utilizados, né? A gente tem uma área da tecnologia, onde vai se trabalhar com algumas questões semelhantes ao que a gente chama de robótica, né? Que os coreanos implantaram essa área lá dentro. Tem a área de esportes aquáticos, porque nós vamos estar muito perto do mar, então é mais ligado à questão de aventura, né? Uma área que se desenvolve muito dentro do escotismo é as pioneirias, né? Que é eles desenvolverem habilidades diferentes de sobrevivência. Existem, digamos assim, atividades no sentido assim de disputa, digamos assim, olha, vamos ver quem se sai melhor na atividade X, na atividade Y, ou não? Tem, existe uma competição interna entre as patrulhas, né? Sim. Que eles vão ganhando pontos durante o ano. Sim. Mas o objetivo maior não é competição, Tá. né? É integração e desenvolvimento de habilidades. E também, principalmente, travar conhecimento com a cultura e, enfim, do que é o país que sede lá. Isso aí. Isso. Mas também, acho que os outros países, todos os países vão levar uma base cultural do que nós somos, né? Para apresentar, para mostrar. Eles, por exemplo, uma das coisas que vai se levar em termos de tropa é a dança do pezinho, né? Para eles entenderem o que é uma invernada. Alguns dos jovens, por questões de bagagem, não tem como todos levarem um traje, né? Então, alguns vão levar e explicar como é que era essa tradição. Uma coisa interessante, talvez, para trazer, é como foi a questão da escolha da alimentação, né? Como a Nath falou, a gente recebeu uma lista com 169 itens de alimentação. Nesses itens, a gente tinha 5 cardápios. Um general food, que são comidas gerais, tá? A gente tinha um cardápio coreano, um cardápio muçulmano, um cardápio judaico e um cardápio vegano. Então, nossa conversa foi para que o cair só no general food é a comida geral que se vive em todos, que seja mais universal para todos os países. Mas ali a gente
conversou de provar de ter novas experiências, porque o local, o momento é aquele, né? De experimentar uma comida coreana, uma comida muçulmana. Eu disse para eles, vocês podem até dizer que não gostaram, mas pelo menos provaram. Aí chega lá na hora, isso aqui não desce, como é que eu faço? Tem como trocar? Vai roubar a comida do vizinho. Daí. Pois é, não tem como trocar? Não. Vamos trocar esse... Já escolhemos. Já? Já escolhemos. Bom, eu acho que é bom vocês se pesarem na saída e depois na volta, né, para saber como é que... Tá. O que vocês recolhem quando chegam lá? Vamos recolher as barracas, vamos arrumar tudo, pego o voo de volta. O que vem junto com vocês? O que vocês estimam, assim? O que vocês acreditam? Como é que vocês vão voltar mais enriquecidos, digamos, de conhecimentos, enfim? Né? Como é que vocês pretendem trazer isso e usar isso depois? Quem é que pode responder? Eu acho que é uma bagagem de uma experiência única que a gente vai trazer com nós para a nossa vida inteira. Eu acho que é uma responsabilidade que a gente vai desenvolver lá, de encarar os nossos medos, de estar longe do pai, da mãe, da família, dos amigos, e ter que se virar lá. Então, eu acho que essa é uma bagagem que a gente vai carregar, sim, conhecer novas culturas, novas pessoas, experimentar coisas novas, como a chefe falou. Eu acho que é a nossa oportunidade de fazer isso e carregar tudo com a gente para sempre, porque a gente escuta relatos, né, das pessoas que foram em 2019 para os Estados Unidos, e eles realmente falam que é uma troca de culturas, experiências, assim, incrível. Sim, mas isso, digamos, vão vocês e mais algumas pessoas aí, né? Isso não vai ficar só dentro de você. Para vocês pretendem, como é que vocês vão socializar, disseminar, usar isso, né, dentro do grupo Tupinambás? Bom, a gente está recebendo esse suporte, né, de quem já foi em outros jamborees, e eu espero que a gente possa passar a nossa visão também para os próximos que vão ir para a Polônia. Espero que tenham daqui do Tupinambás para poder viver essa experiência também. Então, eu acho que assim como eles estão nos dando essa ajuda de o que fazer, o que não fazer, eu acho que a gente pode ser os próximos a estar nesse papel. Porque a gente, considerando, assim, digamos, os princípios do movimento escoteiro, imagino que seja o mesmo no mundo inteiro. Agora, também pode acontecer de voltar e dizer, olha, isso aqui lá eles têm uma outra maneira de fazer. Eu aprendi que também pode ser feito não sei como, né? E assim os outros que estão lá também vão aprender com vocês, né, novas maneiras de, enfim, de tudo que vocês fazem aí, né? Eu acho que isso aí é importante, né, para enriquecer o próprio grupo aí, né? Das experiências, assim, ó, esse pessoal que vai agora, eles vêm num crescente, né? Como eu disse, eles já viveram dentro do grupo várias experiências num pequeno campo, e hoje eles estão indo para um campo muito maior, talvez o maior que eles possam, não existe experiência que eles possam compartilhar maior que essa. A gente, como chefe, está ali apenas para viabilizar a experiência que eles vão viver. Eu sempre digo, o jamboree é para eles, não é para a gente, né? Mas talvez esteja ali, eles viveram muito isso no Pan-Americano, né? Eles vivem... Tem quantos dias lá? Na Foz do Iguaçu foram 8 dias, né? Tá. Foram 8 dias na Foz do Iguaçu. Eu costumo brincar e dizer para os pais, eles têm um quarto de 3x3 só para eles. Eles dividem esta mesma barraca de 3x3, que foi o caso de que aconteceu no Foz do Iguaçu, em 6. E eles vivem as melhores experiências da vida deles, desde se desafiar a conhecer novas pessoas, a falar novas línguas, a ter que se comunicar, se não for pela linguagem, vai ser por mímica, né? A entender e a dar valor que talvez o banho quente que eles tenham em casa e que talvez num campo não foi tão quente assim. E a se desafiar, eu digo, num jovem muitas vezes num acampamento, olhou, todo mundo já dormiu, eu ainda não dormi, né? E daí ele vai ter que achar uma força interna para superar aquele medo. E talvez daqui 20, 30 anos eles não vão lembrar dessa experiência, mas aquele registro interno de superação está neles. Então, eles aprendem a compartilhar nas pequenas dificuldades para viver talvez as grandes na vida
e ter esse recurso de superação interno. Eu estou lembrado até hoje, o banho quente que eu tomei, que me marcou. Né? Deixa eu contar bem rapidamente, digamos, no tempo do CPUR, nós ficamos 8 dias na beira do Lami. Nós ficamos no Lami, na beira do Guaíba, né? No mês de junho, julho. Frio de rachar, né? E ficamos lá, uma barraquinha, aquela coisa toda, comendo do jeito que dava, se virando do jeito que dava, com uma velhinha em cima de um capacete, que era a nossa luz, tirando o serviço das 2 às 4, as coisas. E um dos primeiros serviços ou atividades foi calcular por uma bússola, pela bússola, tu tinha que ir num ponto X, e aí tu fazia os cálculos, mas dava lá no meio do rio, né? Aí tu entrava com toda a roupa, com todo não sei o que, ia lá, né? Molhava o pão, molhava a banana que tu tinha atrás na mochila e tal. Então depois de 8 dias lá, daquele jeito, lavando com uma canequinha e tal, né? Quando eu cheguei no apartamento em Porto Alegre, né? Nós morávamos num quartinho pequenininho, em 4, nós parávamos lá. Quando eu vi aquela água quente descendo assim por mim, eu digo, quanto vale essa água quente? Vocês, tomara que passem por isso aí para dar valor, isso aí é o devido valor, né? Que coisa, eu sei que a história não tem nada a ver, mas como tu falou, né? Se é para experienciar outras coisas, eu acho que vocês vão viver muitas coisas inesquecíveis. Tomara, né? E como é que está sendo, digamos, os encontros aqui para dar tudo certo? Vocês vão daqui a Porto Alegre ou a São Paulo, ou como é que vai ser? Nós saímos daqui, todos juntos, foi pego uma van para fazer o transporte daqui a Porto Alegre, São Paulo, Dubai, daí segue em frente. Em Porto Alegre a gente já encontra com o pessoal de Caxias, né? Então a gente a princípio já se encontra, eles partilham do mesmo voo, inclusive da mesma hospedagem em Dubai, né? E depois, porque daí já vai havendo uma integração nesta tropa. Começa ali já. Para compartilhar depois o subcampo lá na frente, né? Porque os ingredientes das comidas vão vir, mas eles vão partilhar de uma mesma cozinha lá, né? Porque em cada pequeno campo, que é o tal do subcampo, vai ter todos os utensílios que eles precisam. Eles já receberam uma relação de quantas panelas eles terão, quantos fogareiros eles terão para fazer essa comida. Você está imaginando que vai ter pia lá para lavar louça, ou como é que é? Eu espero, né? Esperamos que sim. E cada um vai poder levar o seu celular? Vamos. Liberaram o celular? Fazer muitos registros. Muitas fotos. Mas eu acho que alguém vai chamar a atenção, assim, tá bom, chega. Deu, né? Porque senão... Qual é a responsabilidade da chefe, Daniele? É total. Todo mundo me pergunta... O que tu vai dizer para os teus, assim, olha, gente, eu estou aqui, mas cada um também tem que saber. É uma conversa que a gente teve muito franca com os jovens, com os pais, e eu acho que eu assumi essa responsabilidade por conhecer e confiar em cada um deles. Eu acho que, como eu disse, eles já estão com a gente há muito tempo, então a gente conhece o perfil deles, como abordar, como conduzir, porque serão 20 dias fora ao todo, né? Então muita coisa vai poder acontecer. É um bom tempo. É um bom tempo. Para muitos vai ser a primeira experiência de uma viagem para fora do país, né? Então são muitas expectativas, mas muitas ansiedades, muito frio na barriga rolando aí. Então o meu combinado com eles que a corda vai até onde eles me permitirem e eu sentir que eles possam, que eu possa, né? Então nós temos combinado de cumprir horários, vai ter muitos momentos que eu não estarei com eles, né? Mas nós vamos combinar retorno de tal tempo, né? Então, se eles cumprirem com os combinados, eles se manterão, né? Agora, caso isso não aconteça, a gente vai encurtando o cerco, né? Mas eu acredito que isso não vai precisar acontecer. Eu estou com uma tropa toda bem alinhada ali.
Essa tropa tem quantos mesmo que tu 10. falou? 10. Tá. Uma outra coisa que diz respeito, nós vivemos num mundo cada vez mais complicado, vamos ficar mais complexo, enfim, né? Onde eu não quero sublinhar aqui a questão da violência, mas da complexidade das coisas e tal. E vocês vão, obviamente, sabendo assim de algumas regras, enfim, quanto à segurança lá. Mas nem sempre quando a gente chega num determinado lugar, estava estabelecido isso, chega lá e acaba descobrindo que não é bem assim. As coisas, de repente, são entendidas de uma outra forma, né? Como é que vai ser esse negócio, essa complexidade? A gente, como chefia, tem todo um treinamento que a gente chama de... Eu falo no total. Assim, de segurança e socorro, isso, né? Tem todo um protocolo. Se acontecer isso dentro como se fosse, como eu falei, dentro do tal do subcampo, dentro dos pequenos bairros, tem listening, que são pessoas que vão ser chamadas. Mas a maior orientação sempre é que nenhum deles saiam sozinhos. Eles sempre têm que sair em 2 ou 3, mesmo que seja para ir ao banheiro, né? Porque acontece alguma coisa com o Marcelo, a Nath vai estar junto para comunicar, para avisar, para orientar, para nos descrever o que aconteceu, como foi. Então, um protege o outro, né? Então, o ideal realmente é que saiam em 2, para que se acontece alguma coisa com um jovem, um fique com aquele e o outro vá pedir ajuda, né? Com certeza, porque a gente sabe como deve ser, mas a gente sabe também que não raras vezes não é como deve ser. A Coreia, dizem que é um dos países mais... A Coreia do Sul, né? É um dos países mais seguros, mas a gente tem que ter a ciência de que estarão lá 160 países que talvez não compartilhem desta mesma ideia. Você não sabe se a pergunta, não sei se cabe aqui, uma pergunta se russos e ucranianos vão estar lá também, não? Não sei te dizer. Não sabe? Não sei te dizer. Ou os chineses e americanos vão estar lá? Os americanos com certeza, os chineses eu ainda não tenho essa informação. Enfim. Muito bem, nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje. Estamos recebendo então a Daniela Palhosa Corradi, que é presidente do grupo escoteiro Tupinambás aqui de Erechim, a Nathalie, é isso? Nathalie Isoton Palhosa, monitora de patrulha, e o Marcelo Palhosa Corradi, submonitor de patrulha. Nós vamos fazer o intervalo e já voltamos. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, nós estamos de volta falando hoje sobre o Jamboree, que vai acontecer a partir o pessoal embarca agora no dia 24 de julho, mas entre viagem, enfim, estadia lá na Coreia do Sul e retorno serão 20 dias, né? Um bom tempo para agradar os pais, para dar uma folga para os pais, com exceção e para os avós, né? Com exceção da Daniele, que ao contrário, vai assumir uma família maior ainda, entre aspas, a família aí. Mas é uma família. Mas vamos falar um pouquinho, eu estou achando que vocês estão, assim, com pouca coisa para fazer lá, por enquanto, ou vocês não entregaram tudo aqui, ou não falaram tudo. O que mais que vocês vão fazer lá, que vocês já fazem praticamente aqui? Bom, todos vocês, os dias, eu digo, os monitores aqui. A gente vai acordar cedo, ali por 6h30, e a gente vai ter que buscar a caixa de comida, como foi falado. 6h30 lá vai ser o quê aqui? 12 horas.
12 6h30 da tarde. Tu vai levantar às 6h30, então, da tarde, é isso? Não, é? Isso aí. Tá bom. Daí a gente vai buscar essa caixa de comida e volta para o nosso subcampo, né, o nosso espaço, para fazer o nosso café da manhã. Daí, a manhã inteira a gente tem atividades, a manhã completa com atividades que vão ser sorteadas entre as patrulhas. E voltamos para o subcampo ao meio-dia para fazer o almoço. Eu acho que vai ter um micro-ondas lá para esquentar o café ou não? Ia ser uma boa ideia. Não, a minha ideia, ela não conta nada. Não. Mas daí a gente volta ao meio-dia, faz o almoço, acho que vai ter um tempo para descanso, se mudar, e daí tem atividade de novo à tarde e voltamos de noite, tomamos banho, fazemos a janta. E de noite, de vez em quando, vai ter dias que vai ter atividade noturna, ou às vezes vai ter show, cerimônia de abertura e de encerramento. Que mais? Acampamentos fora do acampamento vai ter, ou passeios, ou atividades, que foi dito, né? É só na parte tecnológica, cultura, nos dias que a gente vai ficar ali fora, mas acho que a gente vai focar em turismo. Conhecer os dois locais que a gente vai visitar, conhecer a cultura. Agora vocês também vão ter contatos com outros países aí. Daqui a um pouco vocês vão encontrar gente do Paraguai, gente do Japão, enfim. Como é que... Eu acho isso deve ser bastante interessante, né? Vocês vão recolher não apenas o que se faz lá na Coreia, mas é todo um... Tem uma tradição dentro do movimento escoteiro que é trocar lenços, tá? Então, se tu conversar com escoteiros, até a gente recebeu esses dias um jovem que era daqui de Erechim, o Werner Nidberger, que é piloto hoje da Qatar, e a família dele está passando um período no Brasil e ele tinha uma coleção muito grande de lenços, porque ele foi escoteiro do Tupinambás quando jovem, né? Então, eu vejo pelo meu filho mais velho, o Marcelo também, eles acabam indo e fazendo as trocas e eles têm esse acervo. É o que mostra o compartilhar deles. Então, eles saem daqui com alguns itens que a gente chama de troca, que é onde vai acontecer a permuta, né? Então, tem áreas dentro do acampamento em que é para trocar. Eles geralmente vão trocar o lenço com aquele amigo que eles se identificaram, com aquela pessoa com que eles compartilharam mais experiências. Então, é uma forma deles lembrarem, na volta, esse eu ganhei do fulano, que eu fiz tal atividade. E eu acho que hoje a internet possibilita manter esses contatos. E vocês também devem voltar aí com um listão aí de contatos, né? Claro, eu gostei da amiga tal, eu quero continuar me relacionando, enfim. Eu acho que isso também é uma possibilidade bastante concreta, né? Quando eles foram para o Jamboree de Barretos, né, Nath? Eles fizeram muitas amizades. Então, depois disso, eles foram para o Pan-Americano. Então, a expectativa deles era poder compartilhar o subcampo com os amigos que eles tinham feito 2 anos antes em Barretos, né, Nath? A gente tem essas experiências, sim, nos acampamentos menores, né? Pelo menos, eu fui no Campuri Sul, que foi em Soledade. Ele é um encontro daqui da região mesmo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lá também foram uns 4.000 jovens, também a gente fez muitas amizades por lá. Depois a gente foi... Antes desse teve em 2018, como a Dani falou, em Barretos, que foi o nacional, também teve uns 8.000 jovens. E também teve o Pan-Americano em Foz, que também foi ali por uns 8.000 jovens, né? Foi, mais ou menos. Então, todas as experiências vão contando como intercâmbios culturais, né? Que a gente faz amigos, a gente faz muitas memórias que, assim... fica marcado mesmo. Pode levar para a vida toda, enfim. Isso aí. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o grupo Tupinambás aqui de Erechim. Ele existe, então, como você dizia antes, fora dos microfones aí, desde 1952, né? Então... nós estamos vivendo a comemoração dos 70 anos do grupo, então. Até o final, até outubro, a gente tem uma programação que vem sendo feita para a comemoração desses 70 anos. Né? O que ela contempla, assim? A primeira
um grande evento que vai acontecer agora, no início do mês de setembro, é o primeiro Rally Escoteiro do Brasil, em parceria com o Automóvel Clube daqui, né, o Erechim Automóvel Clube. Foi feito um rally aonde vai ser em parceria, comemoração do Dia dos Pais. Os jovens vão receber o treinamento para serem os copilotos, para fazerem a navegação, né? Vai ser um rally regularidade, e os pais serão os pilotos, né? Então é um momento de integração, porque o movimento escoteiro promove isso, né? Um movimento família, onde os pais vão pilotar, os jovens vão navegar, e ainda pode levar de carona no banco de trás o cachorro, o papagaio, a avó, o filho mais novo, quem quiser, então, para que seja realmente um momento de integração. Então essas provas vão ser de regularidade. A cada tanto tempo eles vão ter stops, e nesses stops vão ter desafios escoteiros para serem cumpridos até que se chegue no final, né, onde vai ter uma janta da premiação desse rally escoteiro. Isso vai ser em agosto? Vai ser em setembro, início de setembro. Então são 70 anos, 70 carros que vão largar, né? Nós temos 70 carros inscritos para esse rally. A gente vai fazer, sempre a gente participa do desfile de 7 de setembro, né? Esse ano com uma participação especial por causa da comemoração de 70 anos. E no final de setembro, dia 30, tem uma atividade que é feita a nível estadual, que se chama o Festival da Canção. E mais uma vez o grupo trouxe a responsabilidade de promover esse Festival da Canção. Vai ser lá no Sentinela da Querência, onde a gente vai receber vários grupos do estado. Então, são tanto músicas inéditas como paródias que são feitas em cima do motivo escoteiro, né? Trazendo os ideais, trazendo as leis escoteiras, trazendo os princípios de vivência que eles aprendem, né? Então, esse festival vai trazer esses outros grupos. Vai ser, durante o período do dia, vai se desenvolver o festival, e à noite vai ter a cerimônia de entrega dos troféus, né? E de homenagem a pessoas que fizeram parte desses 70 anos. Deixa eu dar só uma repassada para aproveitar, já que você está aqui. Assim, ninguém é obrigado, que está do outro lado, a saber exatamente. A gente já ouve falar em escoteiro e tal. Vamos dar uma repassada, assim, a partir de que idade, o que se faz dentro do movimento escoteiro, assim. Eu sei que para vocês é pão com manteiga, digamos, mas o grande grupo às vezes não tira nem tempo para ir lá e buscar. Assim, ó, é até bom a gente tocar nesse assunto para desmistificar aquelas coisas. Eu vou levar meu filho para fazer uma atividade ao ar livre. Num momento onde muitos jovens estão agarrados nessa tecnologia, os pais muitas vezes batem a porta de um grupo escoteiro para isso, né? E eu acho que esse movimento é muito mais do que tudo isso. Então, a gente tem ali, como eu falei, esse grupo de chefes voluntários que façam todo um processo de formação. A maioria desses chefes ou desse grupo que faz parte da diretoria entrou ali porque viu tudo aquilo que os filhos puderam vivenciar e edificar no seu caráter, na sua personalidade. Então, a criança tem a possibilidade de entrar aos 6 anos e meio, 7 anos. A gente pede que a criança esteja alfabetizada, né? Então, até os 10 e meio, ela vai viver o que a gente chama do mundo do lobinho. Os encontros são sempre aos sábados? Sempre aos sábados, das 2 às 5 da tarde. Ou esses são feitos na sede, que é ali embaixo do viaduto, ou o grupo tem uma chácara, né? Que é perto ali do bairro de Moliner, que é um local aberto para que possam ser feitas atividades. Esses lobinhos, então, eles são tutoriados por um grupo de chefes. Por que se chama lobinho? Acho que é uma coisa interessante de falar. Porque os escoteiros jovens, que são os lobinhos, eles vivem o mundo do menino Mogli. Em cima da história do menino Mogli, onde o menino era cuidado e educado por um grupo de lobos. Por isso que se chama alcateia, né? Então, os velhos lobos, que são os chefes, né, vão começar a orientar esses jovens. No momento em que essa alcateia é semelhante a uma pequena família, né, onde eles vão aprender os princípios. Então, a lei do lobinho traz assim, que os lobinhos sempre ouvem os velhos lobos, né, de os jovens escutarem os conselhos dos seus pais, dos seus professores, né. Ele tem olhos e ouvidos atentos, né.
Isso já são valores, né? Os valores que se prega e se conduz nessa trajetória de Lobinho. Depois, quando o menino Mogli sai da alcateia e vai para a Cidade dos Homens, que é o momento da transição que o jovem faz, do mundo do lobinho para o mundo do escoteiro. No mundo do escoteiro, eles são orientados pelos chefes, então as atividades são programadas pelos chefes para que eles possam executar. Então, eles ficam ali até os 14,5, ali onde eles começam a viver os desafios fora de casa, o jovem vivendo o seu desafio na sociedade, né, levando os valores que aprendeu em casa, na alcateia, para o mundo. E aos 14,5, eles fazem uma nova passagem, que é a passagem do escoteiro para o sênior, que é dos 14,5 aos 17,5. E depois dos 17,5? Eles têm ainda a possibilidade de viver como pioneiro, que é um último estágio, e depois eles podem retornar ao grupo, mas daí como chefes, né? Ou como parte de uma executiva. Sim. Quanto é que custa participar? Não sei se tu pode dar... Não, com certeza. O valor é acessível ou como é que é? Assim, a gente dentro do grupo, praticamente 30% das vagas são destinadas a uma assistência, né? Tá. Então, jovens que não têm condições, o grupo sempre esteve aberto para essas possibilidades e o valor pago é para custear as atividades, sim. E também acolher esses que precisam ser contemplados. O que os jovens pagam é uma média de R$50 a R$60 por mês, tá? Que é para manter as atividades do grupo. Sim, sem dúvida nenhuma. Tá, e aquele que vai, falta, como é que é feito, digamos, é buscado por que falta? Quando o jovem ingressar, a gente sempre pede que o jovem faça pelo menos 3 atividades para entender como é que é o movimento. Até porque talvez nem todas as atividades vão agradar a Nath ou todas vão agradar o Marcelo, mas a gente tem que contemplar um todo, né? Então, para que o jovem venha, conheça o movimento, conheça o funcionamento. A partir do momento em que ele entra no grupo, a gente cobra uma certa regularidade, sim, uma certa disciplina, porque, afinal de contas, eles são divididos em patrulhas. Se a Nath não for, o grupo dela fica desassistido. Se o Marcelo... Então, é um comprometimento. Nós temos pouco tempo, bem rápido. Se desvestindo da condição de chefe e de escoteiro, digamos assim, como mulher, você diria que, como cidadã, você diria que aquela pessoa que passou pelo movimento escoteiro, ele é uma espécie de... vai ser uma pessoa um pouco diferenciada? No sentido assim... Se eu não acreditasse nisso, eu não... Não, eu sei, mas eu quero saber assim da tua boca, né? De que realmente, porque eu conheço muitos, né? Nossa, esse cara é um cara que tem valores, tem princípios, não sei o quê, assim como também tem exceções, mas no fim tu vai buscar lá, o cara foi escoteiro. Esse é o nosso propósito. Eu acho que é isso que faz. Nós temos uma chefia engajada para entregar cidadãos diferentes para esse mundo, né? Comprometidos com um desenvolvimento pessoal, sim, porque eles crescem pessoalmente, mas como comunidade, como grupo, eu acho que essa é a nossa missão, entregar jovens melhores para essa sociedade. Então tá, Marcelo, te desejo uma ótima viagem, uma ótima estada lá e que tudo corra bem, né? E que tu dê sorte e encontre lá um micro-ondas para fazer o café. Muito obrigado. Eu vi que tu está preocupado com isso. Não só o café, mas as outras comidas também. Nathalie, né? Natália. Ainda, até tu... Bom, a Coreia é logo ali, né? Até tu for para a Arábia, para... Como é que vocês vão mesmo? Pra Coreia, até voltar eu vou acertar o teu nome. Sim, a gente conversa mais. Então tá bom, tá? Que tudo corra bem lá com vocês também. Obrigada. Tá? Tu tens 1 minuto, então, Daniele. Eu só gostaria muito de agradecer a oportunidade de a gente poder levar esse movimento para que outras pessoas possam conhecer, entender e fazer parte dessa roda que vem girando. Eu só estou aqui como um instrumento de um momento desse grupo, mas esse grupo vai permanecer, né? Então, que outras pessoas possam se engajar e conhecer o que tudo está sendo vivido aí. Ok, eu renovo
eu renovo então os votos que vocês, que desde a saída até o retorno, tudo corra 100%, né? Certamente vocês vão trazer muita coisa interessante aqui para nós, e Erechim acho que ele deve se orgulhar de contar, digamos, com um grupo de pessoas daqui, enfim, né? Em mais um jamboree que acontece desta feita na Coreia do Sul, né? E onde vai haver o engajamento, enfim, pensa numa Olimpíada, né? Nenhuma Copa do Mundo consegue isso. Pensa numa Olimpíada, vai reunir 167 países do mundo inteiro para troca o intercâmbio de experiências, e com certeza vão levar coisas boas de Erechim. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência, e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.